Olá pessoal, dando continuidade então aqui, vou falar sobre o item discussão. Então vamos falar aqui, né, o que compõe, né, uma discussão, qual que é a essência da discussão, né, por que ela é feita, como e por que usar as bases empíricas da literatura, né, como que a gente estrutura essa discussão. Então começando aqui, qual que é a essência, né, qual que é o objetivo da discussão dentro de um estudo, de um artigo científico, de uma tese, de uma dissertação, de um TCC, ou seja, de um trabalho científico, seja ele no grau que for, né? Então, o objetivo é permitir que a gente valide nossos resultados e as nossas conclusões, né? Então, a gente vai ter que estruturar um texto para defender de maneira adequada as conclusões do estudo, né? Então, como característica da discussão, está aqui, a essência não é comparar dados com a literatura, né? Então, aqui, né, ó, o meu valor deu x, do fulano deu x menos 1. Então, quer dizer que o dele é pior do que o meu ou é melhor do que o meu. Então, a essência não é ficar comparando valores, né, falando que que um achou o que o outro achou. Então, essa comparação pura e simples de uma coisa com a outra não é discussão. Isso é o que nós chamamos aqui de uma discussão fofoca. Ou seja, eu achei isso, o fulano achou aquilo, o Beltrano achou aquilo outro, e o outro cientista achou não sei o quê. Então isso não é discussão, isso a gente só está relatando algo que aconteceu ao longo do caminho, né? Então, para que a gente fuja dessa discussão fofoca, que é o que a gente encontra muito por aí, principalmente nos TCCs, em muitas dissertações de mestrado e até mesmo em revistas de baixo nível, então a gente tem que fugir dessa discussão e fazer um discurso argumentativo, né? Então a gente precisa fazer um discurso para defender as conclusões, né, que nós chegamos ao final do nosso estudo. Como que a gente defende as nossas conclusões, defende os nossos resultados? Através de um texto científico argumentativo. Então a gente vai ter que argumentar dentro do nosso texto, baseado no que já se sabe, né, dentro da literatura, tendo como suporte da literatura, né, tendo como suporte os métodos que nós utilizamos para chegar naqueles resultados, a análise estatística, se a gente aplicou análise estatística ou outro tipo de análise que foi feita, para então validar a nossa conclusão. Então, como eu falei, a discussão ela tem que ter um texto argumentativo onde o autor, né, ou os autores, validam as suas conclusões, né? Então, não compare com a literatura, mas sim use-a para defender as suas ideias, né, os seus argumentos. Como que a gente escreve essa sessão de discussão? Então, geralmente, né, o primeiro parágrafo da discussão, nós começamos com o principal achado ou com a sua principal conclusão. Então, a gente viu, né, no vídeo anterior que a gente pode ter várias conclusões menores até chegar em uma conclusão mais ampla, mais geral. Então, essa conclusão mais ampla, né, mais generalista, é a principal conclusão do estudo. Então, a gente pode começar a discussão mostrando para o leitor que qual que é o principal achado do estudo e a partir de então como que nós vamos validar essa nossa conclusão. Então, para validar nossa conclusão, nós temos alguns preceitos aqui que precisam ser respeitados. Não necessariamente na ordem que está aqui, tá? Então, como é um texto argumentativo, tanto a introdução quanto a discussão,
Então, o cientista ele tem uma liberdade, né, de criação, de ordenação das suas ideias nessa escrita. Então, eu estou colocando aqui alguns pontos que vocês vão ver dentro do texto de vocês, como que fica mais claro para demonstrar para o leitor, para fazer com que o leitor entenda os seus argumentos e que ele concorde ou não, né, com as suas conclusões. Então, valide a sua metodologia, o seu método, né, de estudo. Se o seu método é um método novo, é um método inovador, né, ou que foi pouco usado, você vai necessariamente ter que mostrar que aquele método aplicado ele é válido, ou que ele tem uma validade. Agora, se é um método que já é amplamente aceito pela comunidade científica, você não precisa, né, reescrever tudo isso, né, validar o seu método na sessão de discussão, porque outros estudos já fizeram isso e a ciência, né, a comunidade científica aceita esse método como válido e os resultados obtidos a partir deles, consequentemente, tendo a sua validade também. Valide os seus resultados e depois você valida as suas conclusões. Eu vou falar mais à frente sobre como validar esses aspectos aqui do método, do resultado e da conclusão. Né? Mas antes disso, né, a gente precisa fazer um esboço, assim como nós fizemos lá na introdução do estudo. Aqui a gente vai ter que colocar quais informações são importantes. Por exemplo, se eu preciso validar um método, então está aqui. Validação do método, validação dos meus resultados, validação da conclusão Y, X ou Z, validação da outra segunda conclusão, até chegar na conclusão final do estudo, já que ela agora tem todo um suporte, né, baseado em tudo que você escreveu anteriormente, aí depois você vai fazer com que o leitor chegue na sua conclusão. E a informação desnecessária, né, para essas validações você retira, né, desse outline que foi feito. Tá? Então está aqui, né? Validar o método. E aí você vai escrever um parágrafo para validar esse método. Validar o resultado, a variável teórica B. Então você vai validar a variável teórica B, validar a variável teórica C, e assim por diante. Então, tudo que você colocou no outline, você vai, então, a partir de agora, validando essas informações. Por exemplo, né? Falei que eu vou mostrar para vocês aqui essas validações. Então, vamos começar aqui, validando as conclusões. Então, veja aqui que no meu estudo, né, exemplo aqui hipotético, nesse estudo, ou seja, como se fosse o meu estudo, eu concluí que a cor azul reduz a variável 1. Vamos supor que a variável 1 tinha uma média de 10, né? E aí, quando eu apliquei a cor azul incidindo sobre a variável 1, essa variável 1 passou de 10 para 7. Tá? E isso, na estatística, a gente constatou que era uma redução importante. Tá? Então, nós concluímos que a cor azul reduz a variável 1, na magnitude, nesse exemplo, de 10 para 7. Outro estudo pode ter lá a variável 1 sendo 15 e reduzindo para 10, por exemplo. Lembre-se que as variáveis variam, então a gente não vai sempre encontrar exatamente os mesmos valores dentro do estudo. Claro que eles estão próximos, mas não exatamente iguais, né? E aí, então, esse estudo aqui, por exemplo, do Barton, né? O que ele viu? Que a cor azul inibe esse hormônio aqui, por exemplo, o GLX. E esse outro estudo aqui do Barreto, ele, na sua conclusão, ele mostrou que GLX ele era um indutor de V1. Então, no nosso caso, a gente vai usar essas duas bases empíricas, ou seja, duas referências, duas literaturas que para validar a nossa conclusão. De que maneira? Por exemplo, aqui,
A ocorrência dos menores valores de V1 na cor azul indica que essa cor reduz V1. Ou seja, eu comecei o parágrafo com aquilo que eu encontrei, ou seja, com a minha conclusão. Né? Isso aqui é uma informação teórica, né? Não é resultado, é uma informação teórica. É uma conclusão. A ocorrência dos menores valores de V1 na cor azul, ou seja, quando eu aplicava a cor azul, indica que essa cor, qual cor? Azul, reduz a variável 1. Esse efeito parece ser mediado pelo hormônio GLX. E aí eu recorro às evidências empíricas, né, da literatura. De fato, a cor azul suprime a liberação desse hormônio. Ou seja, quando tem o azul, esse hormônio tem a sua secreção diminuída, né? Segundo esse autor aqui, o qual é estimulador da variável 1. Quem é o estimulador da variável 1? O hormônio. Qual hormônio? Esse aqui, o GLX. Então veja que eu peguei a literatura através dessa informação da literatura, da base empírica que já se sabe, nós validamos a nossa conclusão de que azul reduz V1. Tá? Outro exemplo, validando a metodologia, se isso for necessário no estudo que vocês estão escrevendo. A técnica de Schiff permitiu a quantificação confiável da variável 1 e da variável 2, que estão no meu estudo. Né? Essa técnica tem sido usada nesses casos. Quais casos? Aí você tem que, nos casos de análise de V1 e V2, variável 1 e variável 2. E aí eu dou exemplo da onde essa técnica já foi usada, né? Que foi lá no estudo do Silva, 2008. E ela foi usada porque é uma técnica com maior precisão, segundo esse estudo aqui. E ainda, além de ser mais precisa, ela é de fácil aplicação, segundo esse outro autor. Então eu mostro que a minha técnica ela é válida, ela é precisa e é de baixo custo ou fácil aplicação. Se ela é de fácil aplicação e é mais precisa, tudo isso reduz o meu erro, ou seja, eu posso confiar realmente naqueles dados, naquele resultado, devido a ter uma técnica bastante robusta. E validando os resultados. O valor controle da variável 1, que era esse aqui, 18,54, pode ser considerado basal para a espécie que eu estou analisando. De fato, têm sido relatados valores basais de 17,50 gramas, segundo esse autor, 20,34 gramas, segundo esse outro autor. Então veja que o que eu encontrei no meu estudo é um valor intermediário entre outros dois estudos, esse aqui e esse aqui. Ou seja, de fato, aquilo que eu encontrei com a técnica, né, com o método aplicado, eu posso confiar no valor dessa variável 1 porque ela está dentro do que é esperado para essa variável. Né? Além disso, a cor azul reduz a variável 1, como vimos aqui na figura tal, né, na figura 1. Então veja que eu mostro que o meu valor basal está dentro do esperado, e aí eu mostro que a cor azul reduz E1, né? Como eu mostro aqui na figura 1, mas eu trago lá da literatura que realmente, né, que essa evidência empírica ela já é corroborada pela literatura. Né? Então, através da cor azul reduzindo a variável de número 1. Tá? E como que eu inicio a discussão? Então veja esse exemplo aí. Até tomei uma água aqui para vocês verem, né, com calma. Veja se vocês
continuariam a ler esse estudo? O estudo tem muitas limitações, severas limitações, muitas limitações. Bom, se o estudo tem muitas limitações e o autor já começa assim, eu já pararia por aqui. Porque se o estudo é tão limitado, se tem muitas limitações, por que eu vou prosseguir se eu não vou ter confiança naquela conclusão? E ele prossegue. O número de participantes foi muito pequeno para eu poder generalizar, né, as minhas conclusões para uma população maior, o maior número de pessoas. Então, se o número de participantes é pequeno, eu não posso generalizar, isso significa que esse estudo tem um baixo poder de explicação. Então não tem porquê eu usar esse estudo como uma base empírica forte o suficiente para que eu tenha tomado decisão, né? E aí ele prossegue, né? O tamanho da amostra pode não ser representativo, né? E que amostras maiores são necessárias para a gente ter uma análise mais apropriada. Então, se o N já não é adequado, né, então esse autor nem deveria ter publicado esse estudo. Ele deveria ter conseguido um número de sujeitos maior para então ter uma conclusão robusta, né, e aí poder publicar esse estudo, porque isso aqui não serve para nada. Agora, aqui um outro exemplo. Ó, ficou até bom que eu fiquei do lado do Obama aqui, né? Para o melhor do nosso conhecimento. Por que eu coloquei essa frase em vermelho aqui, né? O autor começa dessa forma. Eu particularmente não gosto desse tipo de escrita. O que é o melhor do nosso conhecimento? É algo muito subjetivo, né? Esse melhor do nosso conhecimento. Apesar que a literatura tem muito disso, eu não utilizaria essa primeira parte aqui, mas eu deixei, né, para que vocês vejam aí como que o autor começou. O que importa está aqui, ó. Este é o primeiro estudo a demonstrar uma associação entre uma medida simples e autorreportada, que é o escovar os dentes, e e a sua associação, né, com o risco de doença cardiovascular. Claro que não é deixar de escovar o dente que você vai ter um problema cardiovascular, mas isso está mostrando que a pessoa ela não tem cuidados mínimos de saúde. Então, como ela tem baixo cuidado com a sua autossaúde, isso vai levar a um aumento de riscos, né, de ocorrência de doença. E uma dessas doenças, nesse caso aqui da análise, da associação, foi a doença cardiovascular. Então veja que ele começa mostrando qual que é o principal achado do estudo, ou seja, a partir de uma coisa simples eu consigo estimar algo que é extremamente complexo, tá? Então, veja que começar mostrando o grande achado do estudo te faz, né, querer ir lá para dentro da discussão e entender melhor como que isso é validado, né? Então, com uma medida simples aqui de autorreporte, né, no nível de higiene oral do indivíduo. E aí depois, então, começa-se a validar essa conclusão principal do estudo, como mostrado aqui na escrita, tá? Dentro desse processo de escrita, né, dentro de cada ponto daquele outline que a gente falou. Então, eu tenho lá o que eu vou escrever, né? Então, o ponto principal de cada parágrafo, e aí eu vou validar essa informação inicial. Ao final de cada frase, né, para vocês pensarem aqui de usar essa informação, né? Faça a pergunta. Depois que você terminou a frase, você pergunta: e daí? Né, sobre essa informação que você acabou de colocar. Se essa pergunta, né, da frase inicial não for respondida nas frases seguintes, significa que o fluxo lógico do seu texto está prejudicado. Ou seja, você vai colocar uma informação inicial do parágrafo,
né, que é aquilo que você vai desenvolver dentro do parágrafo, que então é a informação principal, e se eu progredir, né, nessa validação, essa pergunta aqui, e daí, não for respondida, você precisa reescrever todo o parágrafo porque ele não conseguiu atingir o seu objetivo, que era validar aquela informação. Qual informação? Pode ser a validação do seu método, pode ser a validação do seu resultado ou a validação das suas conclusões. Então, sempre faça essa pergunta e veja se ela foi respondida, né? Só indique a necessidade de realização de estudos futuros se essa for a grande direção a seguir. Do contrário, mostrará que seus resultados e conclusões são fracas e não merecem entrar na discussão científica de alto nível. Ou seja, o seu estudo ele vai parar na mão do revisor ou ele vai parar, né, ou seja, não vai prosseguir, não vai ser publicado, estando na mão dos, dos revisores, ou do editor ou dos revisores. Então, aquela estudo, né, no final da conclusão, no final da discussão, mais estudos são necessários para validar o que nós mostramos aqui. Então, sempre a gente vai precisar de mais estudos, né? A ciência progride continuamente. Mas se você colocar que aquilo que você fez não tem força suficiente para agregar no conhecimento científico, então significa que ele não deve ser publicado. E se você colocar essa frase aqui, mais estudos são necessários sobre esse assunto, mostra que seu estudo ele é inconclusivo, né? E então não merece, né, entrar na discussão do alto nível. Tá bom? Então, sobre discussão, é isso aí.